reflexão que nos ajuda sobremaneira a entender que a busca do sentido, a busca da felicidade, não como meta, como temos falado, mas como uma consequência natural dos esforços no sentido do nosso autoconhecimento, escolhas, responsabilidade, unicidade e autotranscendência. Trabalhando essas áreas, sem dúvida que nós encontramos o sentido, especialmente, como temos falado aqui ao longo da palestra, o sentido da nossa vida. E, quando falamos de felicidade, de sentido, é bom que a gente também pense que a ideia que fazemos disso tudo, tanto da felicidade quanto da desgraça, da alegria e da dor, isso varia ao infinito segundo a evolução individual. Essa frase nos convida a algumas reflexões, porque é verdade que tudo depende do ponto de vista. Há quem diga, inclusive, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o ponto de vista faz a diferença. Aliás, quando em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, já citado, Bem-aventurados os aflitos, há um item ali que fala o ponto de vista. Porque se você enxerga a vida a partir do ponto de vista da horizontalidade, as consequências já são conhecidas, como nós comentamos. Se você também trabalha, além disso, a verticalidade, muda a sua concepção de vida. E quando então nós falamos de alegria, tristeza, dor, felicidade, tudo isso varia ao infinito, diz Leon Denis, segundo a evolução individual. Cada um tem o seu conceito de felicidade, existe uma medida comum, como nós citamos aqui a questão 922, mas eu fiquei pensando nessa frase, especificamente aquela ideia ali, ó, evolução individual. Qual é essa ideia de evolução individual? Então nós elaboramos aqui um pequeno esquema que pode nos facilitar a compreensão disso. Inicialmente, o ser humano, ele se estrutura em torno do seu próprio ego. Ego é algo fundamental na organização da nossa personalidade. Às vezes nós falamos assim, mas isso é coisa do ego, esse é o seu ego, como se isso fosse alguma expressão de negatividade. Ego, sem um ego estruturado, o indivíduo pode surtar. Psicologicamente falando, tecnicamente falando, uma pessoa com falhas na estruturação do seu ego, que é a sua mente consciente, vamos dizer assim, ela tem sérios problemas, inclusive problemas psiquiátricos, problemas psíquicos. Uma pessoa num quadro psicótico, porque ligeiramente fazendo uma distinção e apenas no esforço didático entre as doenças mentais, nós podemos dividir em dois grandes grupos. Como eu disse, isso é só uma didática. Nós temos as neuroses e as psicoses. Neurótico é aquele que tem, digamos assim, sem muito rigor com a linguagem, suas manias, enfim, problemas, conflitos. Agora, o psicótico é aquele que tem, naturalmente, alucinações, tem delírios. Os quadros esquizofrênicos, por exemplo, são quadros psicóticos. Não é só o neurótico. A pessoa que tem uma neurose, ela está num quadro de depressão, num quadro de pânico, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, mas ela não tem delírios, ela não tem alucinações, portanto ela não é psicótica. Como se diz numa linguagem mais comum, não é um quadro de loucura. A gente não fala mais isso, louco, mas a loucura é isso, é a psicose. O indivíduo perde o contato com essa realidade convencionada e tem delírios. O que é um delírio? O delírio é uma alteração do pensamento, ao passo que a alucinação são alterações da senso-percepção. Por exemplo, quando uma pessoa ela vê o que ninguém está vendo, e não é médium, então é psicótica. Ela vê um ser assim, e não é médium vidente, então ela está num quadro de alucinação, ok? Então a alucinação é isso, é uma alteração da senso-percepção. O
o indivíduo tem os seus sentidos alterados. Então ela escuta sons que ninguém está ouvindo e também não é médium dessa natureza, tá? Ela tem sensações estranhas, diferentes, ela tem, portanto, perturbações da sensopercepção, ok? Isso é alucinação. O delírio são perturbações, são alterações não dos sentidos e das sensações, são alterações da ordem do pensamento. Então a pessoa acredita que ela tem assim, uma grande missão aqui no planeta, que é transformar a humanidade e fazer com que todos tenham uma única religião. Isso é um delírio. Essa pessoa está delirando, porque ela acha que tem uma missão especial. Isso pode lembrar até alguns quadros de fascinação, no capítulo da obsessão. Tecnicamente falando, nós chamamos isso de um delírio, são alterações do pensamento. Okay? A pessoa não tem o seu pensamento organizado, numa sequência minimamente razoável, então são delírios. Bom, tudo isso para dizer o quê? Uma pessoa que está num quadro psicótico, portanto tem delírios, alucinações, o seu ego não está estruturado. A sua personalidade tem falhas na sua organização, na sua estruturação. Então o ego tem um papel fundamental na organização da nossa mente, da nossa personalidade. A questão é o apego ao ego. Essa que é a questão. Bom, tudo isso para mostrar o seguinte, que nós temos, num primeiro degrau do nosso desenvolvimento psicológico, a necessidade de vivenciarmos o egocentrismo. Isso não é egoísmo. Da mesma forma que o sujeito psicológico faz essa sequência que vamos mostrar aqui, o espírito, no seu processo de evolução, também faz isso. Ou seja, existem etapas na organização da personalidade ou da própria consciência que essas etapas ocorrem no nosso desenvolvimento emocional, mas também ao longo do processo evolutivo do espírito, ok? Uma primeira etapa é o egocentrismo. Por exemplo, vamos falar do sujeito psicológico. Toda criança é egocêntrica. O que é isso? O que é egocentrismo? Vamos pensar aqui, olha. Egocentrismo. O ego no centro. E tem que ser, porque uma criança, ela precisa se organizar internamente, ela precisa primeiro estar centrada em si, nas suas necessidades, que devem ser atendidas, sobretudo o bebê, a criança pequena, para que ela se organize, que ela supere os desafios do crescimento. Por exemplo, é um grande autor, o Erik Erikson, é outro Erikson, tá? É outro Erikson. É o Erik Erikson, um psicanalista muito conhecido, que ele dividiu os estágios do desenvolvimento do ser humano em 8 estágios. E o primeiro estágio, e cada um deles tem conflitos psicossociais básicos. O primeiro de todos eles, na sequência dos 8, ocorre no primeiro ano de vida e precisa ser superado adequadamente para que ele tenha um desenvolvimento normal, saudável e possa organizar o ego, a personalidade, então, saudavelmente. Qual é o primeiro? Confiança versus desconfiança básicas. É assim, a criança chora e quer ser atendida nas suas necessidades. E criança chora de manhã? Normalmente não, o bebezinho chora por quê? Está sentindo falta da mamãe, do calor do corpo da mamãe, fome, precisa atender as suas necessidades fisiológicas, trocar a fraldinha, coisas do tipo. Então, chorou, é atendida. Tem fome, é atendida. Ela vai aprendendo que, em contato com suas necessidades, ela é atendida. Então, acho que eu posso começar a confiar nessas pessoas, nesse planeta. E você imagine agora falando na ótica claramente espírita, não só no campo psicológico mais específico, digamos. Você imagina um espírito quando reencarna, trazendo conflitos do passado, como que essa fase é fundamental? Sobretudo quando vem através de pais
que foram aqueles que, digamos assim, sem uma crítica, mas que não honraram o papel. Com esse mesmo espírito que está de volta, como quem diz assim, vamos ver se eles vão acertar comigo dessa vez. E aí já entra nesse conflito. Confiança versus desconfiança. Por isso que Emmanuel, naquela pequena, grande obra chamada Vida e Sexo, ele diz uma frase ímpar nos estudos psicológicos espíritas. Ele diz assim: quando o espírito retorna ao plano físico, ele vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Olha que pensamento. Ele vê nos pais, por isso o psicanalista Erik Erikson está coberto de razão, também por isso, quando ele diz que o primeiro conflito psicossocial básico a ser superado adequadamente é este: confiança versus desconfiança básicas. É uma confiança básica ou uma desconfiança básica. E Emmanuel reafirma isso dizendo que vê mesmo nessas interações iniciais as primeiras imagens de Deus e da vida. Então fica uma pergunta para todos nós: que imagens de Deus e da vida nós passamos ou temos passado para os nossos filhos, esses espíritos que estão reencarnando agora? Isso é muito importante. Isso muda um enfoque em torno das questões psicológicas e até existenciais e espirituais. Então, por isso, o espírito precisa se organizar adequadamente. Estamos falando de sentido da vida, a partir de um esquema diferenciado aqui. Então, ele precisa se organizar em si, para depois aprender a se abrir para o mundo e para o outro. Mas, para isso, dizendo o mesmo que falamos há pouco de outro modo, precisa estar internamente estruturado e organizado. Ou não é verdade? Então, nós mostrávamos aqui, perdão, qual foi a etapa aqui? O egocêntrico. Sim, ok, vamos lá, obrigado. Então, no primeiro momento, que é do egocentrismo. A criança é egocêntrica, por quê? Porque é um espírito atrasado? Não. É porque é um sujeito psicológico e é esse espírito em evolução que, quando reencarna, mergulha num condicionamento humano, psicológico, absolutamente natural. Claro, pelo menos espíritos nas faixas medianas. Um espírito muito evoluído, quando reencarna, talvez apresente muito evoluído. Eu não sei, eu não entendo espírito muito evoluído. Então, é pela faixa que a gente estagia, né? É que não tem como se conceber, porque a gente está numa faixa que Como é que eu vou entender de espírito evoluído? Não sei, gente. Eu entendo de espíritos medianos, assim. Tá? Isso não é pouco, não, gente. Isso é muito. Vamos lá. Vamos lá, então. Como é que a criança expressa o seu egocentrismo? Na forma, por exemplo, de pensar, na forma, na fala, nas ações. Ela é egocêntrica. Vamos dar um exemplo disso? Você já brincou com seu filho, ou com seu neto, ou com sobrinho, enfim, com alguma criança, de esconde-esconde, de pique-esconde, não já brincou? Aí a criança, eu costumo dar esse exemplo, a criança esconde o rosto naquela toalha pendurada no varal. A fralda do carrinho. Isso, mas somente o rosto, nada mais. O corpo, ninguém vai achar, está tudo escondido. Aí o vovô todo bobo lá, posso ir? Pode. Já está escondido? Sim. Pronto, a cognição, né? O pensamento egocêntrico diz o quê? Se eu não vejo o vovô, está escondido. O mundo gira em torno de mim. O mundo gira em torno das minhas percepções. O mundo gira em torno das minhas necessidades. Isso não é ruim, isso é egocentrismo. Se isso ao longo do tempo vai evoluir para um egoísmo, aí é uma outra questão. Aí faz parte de um outro desenvolvimento emocional, espiritual, moral, porque egocentrismo é um conceito psicológico.
Egoísmo é um conceito moral, que até tem na base o egocentrismo, mas nem todo egocêntrico é egoísta. Mas eu acredito que todo egoísta seja egocêntrico. Ok? Então vamos lá. Então o egocentrismo se expressa assim. E a criança assim se expressa porque ela precisa se organizar internamente. É como um botão que antes de desabrochar e se mostrar exuberante nos quadros da natureza, precisa se organizar internamente. É como a semente lançada ao solo, que precisa se estruturar internamente até poder florescer, se mostrar para o mundo, transcender a terra para se mostrar tal como ela é, mas precisa se organizar internamente. Então o egocentrismo tem essa função, tanto na curva do desenvolvimento do sujeito psicológico, quanto no processo de desenvolvimento do espírito. Espíritos, nos primeiros degraus da sua evolução, talvez, lembrando Lázaro, ainda identificado com instintos, sensações mais fortes, digamos assim, talvez tenhamos nos movimentado pelos ângulos do egocentrismo, talvez. Mas há uma fatalidade no processo, que é evoluir. Isso a gente não domina, a gente pode retardar, mas não impedir o desenvolvimento. Adiar é possível. Qual é a outra etapa? Então o eu se destaca, e eu depois, e eu também, e assim por diante. Mas depois a gente evolui do nível egocêntrico para o nível sociocêntrico. E o que é isso? Tem mais gente nesse mundo além de mim? Ou não tem? Tem outras pessoas. Tem o outro. Portanto, tem o nós. Olha lá, já estão dando as mãos, tá vendo? Então nós saímos do egocentrismo para o sociocentrismo. Eu penso em mim, nas minhas necessidades, mas também eu vejo que o outro existe, que ele tem necessidades. O outro não é a extensão do meu eu, que eu posso e que eu devo exigir dele que atenda às minhas necessidades. Algumas mães dizem assim, mas essa criança só exige? Claro, a criança tem que exigir para fazer o quê? Ofertar a sua contribuição para o mundo? Uma criança de 3 anos. Quem sabe espírito de formiga, né? Não, mas é como eu disse, né? É uma outra psicologia, né? A gente chega lá. Mas uma psicologia das faixas medianas, assim, e não é pouco, ela pressupõe o quê? Que o outro, uma criança, não vai ainda oferecer seu trabalho para o mundo. De modo que é preciso que a gente entenda isso. Por isso não sabe dividir. Aprender a dividir, aí a gente diz, mas esse espírito é tão apegado, 4 anos de idade tem que ser. Não pode com 20, 30, ser apegado a tudo, não dividir nada. E também a gente colabora, como diz Allan Kardec em Revista Espírita, ele diz assim, os pais são os primeiros médicos da alma dos seus filhos, também são os primeiros professores. Ele comenta um episódio em Revista Espírita das primeiras lições de egoísmo. Meu filho, você sabe que papai e mamãe compraram esse estojinho de lápis com muita dificuldade. Não empresta, não divida. Depois ele desenvolve um apego, a gente diz que é espírito atrasado, que veio para testar minha paciência. Não é o caso, ele foi muito bem instruído. Ok? Bom, então a gente evolui do ego para o sociocentrismo, do eu para o nós. E do eu para o nós, do nós para todos nós. Observem, por exemplo, que aqui nessa imagem nós temos humanos dando as mãos. Não é isso? Acho que falta alguma coisa aí, mas é um outro nível. No mundo excêntrico, você já está, tem um olhar não só para você, e como se diz, para os seus. Você tem um olhar para você, para os seus e para os outros, para o mundo. Não só você tem necessidades, o outro também tem. Mas não é o outro que é da sua família, é o outro que é da sua família também. É o outro que é da sua religião, é o outro que é do seu bairro, é o outro
mas tem um outro no outro país, tem um outro que é numa tribo de índios, tem um outro. O outro é sempre singular. Então, quando nós ampliamos as dimensões, os horizontes da nossa consciência, e nessa abertura já alcançamos não só o mais próximo, e isso é um avanço, mas alcançamos todos nós, isso é um processo de muita maturidade. E aí nós podemos desejar, o adulto, por exemplo, organizar o sentido, ou buscar o sentido da sua vida no nível egocêntrico. É possível? Olha, digamos que teoricamente até seria, mas qual é a qualidade disso? Porque vai chegar um momento que o indivíduo vai experimentar a falta, o vazio, porque ele vai se movimentar em torno de si. E isso é, no mínimo, um atraso muito grande no processo, de modo que a busca do sentido e o sentido da vida tem que evoluir de acordo com essa ideia. Eu incluo o outro e eu incluo todo mundo. Também você pode pensar nessa perspectiva aqui, porque ser humano tem toda uma atividade simbólica, a arte, a religião, e quando no campo da religião ele elege uma perspectiva religiosa, um horizonte de fé, centrado, por exemplo, no nós, isso é um pouco delicado, é possível? Como assim? Vamos pensar nos resultados benéficos quando a pessoa se vincula a uma religião, qualquer que seja ela. Aqui não é uma crítica religiosa, é uma reflexão no campo religioso, que toda religião tem o seu valor, tem a sua importância. Mas uma pessoa que se vincula, por exemplo, a uma religião e diz assim, essa religião é para me garantir um lugar depois da morte, para mim só. Ela adota uma religião que fala de amor, de caridade. Qual religião que não fala de desprendimento, de continuidade da vida? Toda religião oferece um horizonte de fé, diversas bases para o nosso consolo pessoal, para a nossa realização. Mas vincular-se a uma religião pensando só em atender às suas necessidades, não é que seja ruim, tudo isso é respeitável, mas precisamos avançar um pouco. Mas pode ser que uma pessoa busque uma religião inicialmente por motivações egocêntricas. Não há problema nisso. O problema é não se trabalhar e não alcançar outros níveis. Por exemplo, quantas pessoas procuram uma casa espírita para obter informações sobre um ente querido? Eu quero saber como é que vai minha mãe no além, porque eu sei que ela desencarnou e que ela está viva, mas eu estou muito preocupado, eu quero saber como é que ela está. Essa é uma motivação egocêntrica e não é ruim. Agora, a casa espírita vai ter suas portas fechadas para isso? Claro que não, é a porta de entrada, para que depois essa pessoa, ao ficar aqui e receber, se não a informação, porque não é essa a meta, mas pode até ser que ocorra, enfim, mas vai receber mais do que isso, o esclarecimento, o acolhimento, a orientação devida, o valor que tem a prece e tudo mais. E ela então começa a evoluir. Bom, essa religião me fez bem, porque até não tive uma informação direta sobre minha mãe, em alguns casos não é possível, mas eu pude saber que a minha atitude mental afeta positivamente a minha mãe, porque eu a amo, e quem ama afeta positivamente o outro, então eu vou orar para que tudo fique bem. Você não acha que ela já saiu do egocentrismo e já evoluiu para um nível maior? Já está caminhando. Aí depois ela vai pensar nas outras mães que já desencarnaram e vai orar por elas. Depois ela vai pensar nos filhos daquelas mães que não partiram, mas os seus filhos partiram. Então ela aprende a orar pelos filhos que partiram, das mães que ainda estão por aqui. Então ela sai do nível egocêntrico para o nível do nós, e depois, mas nesse planeta tem muitas mães que já partiram, e tem mães que não partiram, que merecem também a oração, e vai evoluindo.
Então nós temos motivações egocêntricas, sociocêntricas, mundicêntricas, ok? E isso vai sendo trabalhado, e à medida que isso evolui, nós damos novos sentidos à nossa vida. Um sentido inicialmente egocêntrico, não egoísta. Aqui não se aplica essa ideia. É uma motivação inicialmente egocêntrica, que depois vai se transformando em motivações mais desenvolvidas, mais maduras, poderíamos dizer. Isso é maturidade emocional, espiritual, até que a gente chega a outro nível. Qual que é? Lembram que aqui tem humanos, né? E os animais? E as plantas? E os rios? E aí, não há outro, como diz Leonardo Boff, o grande teólogo das terras brasileiras, São Francisco de Assis, o primeiro, depois do único, que é Jesus. É lindo isso, né? E ele diz isso, né? É o modelo franciscano que abraça tudo e todos, nada é excluído no modelo franciscano, que é o modelo de Jesus. Não só todos nós humanos, que não é pouco, hein? Todos nós, todos os seres sencientes, que é isso? Que sente, que tem sensações. E aí nós incluímos eu, nós, todos os seres sencientes. Porque como que eu vou abraçar humanos e poluir o rio? Como que eu vou cuidar de humanos e esquecer dos animais? De modo que é incluir tudo e todos. A ideia aqui, amigos, não é de exclusão. Quando eu vou para nós, esqueço o eu. Quando eu vou para todos nós, esqueço do nós? Não. Aqui o modelo é de ninhos. É ir além, é transcender incluindo. E não transcender eliminando ou excluindo. A ideia não é de excludência, é de transcendência com inclusão. Portanto, é o modelo de ninhos. É um ninho formando outros ninhos. Portanto, quando eu evoluo para o nível do nós, eu amadureci o eu. E quando todos nós, amadureça ainda mais a relação com os meus, digamos assim, com o irmão de fé, porque nós temos que nos fortalecer entre irmãos de fé, porque isso ajuda a dar o sentido, o propósito, o significado, um apoia o outro. Mas tem um irmão que não é da nossa fé, eu posso pensar nele no momento da oração, e posso tentar algo que hoje vem sendo muito trabalhado no campo das ciências das religiões, o diálogo interreligioso, sobretudo através da oração, que é uma experiência religiosa profunda, e na oração todos nos encontramos, que a linguagem da oração é universal. A crença religiosa é própria, é específica, mas a oração é universal. De modo que você vai além, incluindo, essa que é a ideia. Com essa sua explanação, Henrique, eu percebo que não há espaço para negação, e sim para aceitação. É isso aí. Precisamente isso, mano. Você transcende incluindo. Isso significa maturidade. E pensar então no sentido da vida, o sentido da nossa existência aqui na Terra, o sentido do trabalho que cada um de nós assume no campo profissional, no campo religioso, doutrinário, na família. É preciso pensar onde que eu estou, em que nível que eu me percebo. É claro que nenhum processo da vida é estanque. As coisas são muito dinâmicas. Às vezes, em algum momento, eu me percebo egocêntrico. Mas a questão não é se perceber aqui, é o que eu faço quando eu me percebo aqui. Eu fico aqui? Não, eu vou trabalhando a minha consciência, o meu padrão emocional, e às vezes eu alcanço um nível, mas numa área, mas em outra área eu ainda estou no nível egocêntrico. Vamos dar um exemplo disso? No plano da cognição, ou seja, no plano do pensamento, às vezes a pessoa tem ideias espirituais profundas. Pneumo tem esse nome porque significa espírito, sopro, enfim. É um nível mais transpessoal, espiritual, ok? Então, às vezes a pessoa
uma ideia de altíssimo nível, no nível transpessoal, que é onde ela abraça tudo e todos. Por exemplo, uma pessoa que tem, assim, no plano das ideias, conceitos muito bem definidos de uma ecologia profunda. Ela entende que a ecologia não é só não poluir o rio, cuidar da natureza, isso é fundamental. Mas quando você lança um petardo mental, você também ajuda a poluir o mundo, a natureza. Quando você assiste num programa de televisão uma determinada cena, um crime hediondo, e você diz, ele merecia morrer, porque como é que pode fazer isso? Isso é uma crítica que não vai ajudar em nada, isso também polui o ambiente mental, espiritual do nosso planeta. Ele entende tudo isso. Mas em algum momento ele diz assim, mas ele não age assim. Ele tem motivações egocêntricas. Ele pensa nele, mas ele tem ideias maravilhosas. No plano cognitivo, no plano das ideias, ele pensa, digamos, em nível muito elevado, mas na hora da relação humana direta, nem sempre, poderia ser também, mas na relação humana direta, às vezes ele não aceita, por exemplo, ser contrariado. Porque ele quer impor o seu modo de pensar. E aí ele tem. Mas isso é humano, gente. Só não tem esse espírito muito evoluído, que deve ser assim, né? Mas espíritos puros, com certeza. Por isso Allan Kardec colocou lá, categoria única, espírito puro. Só tem uma categoria, né, na classificação, é a pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Está lá, categoria única, espíritos puros. Não é o nosso caso. Então, no plano do pensamento, ele pensa em altíssimo nível. Mas quando chega na emoção, ele está apegado ao nós. Eu e os meus. Eu e minha família. Cuido de mim e dos meus. E o vizinho? Cada um com seus problemas. Você entende? É isso. Agora, isso é errado? Não, isso é humano. Isso muda com o tempo. O problema é não desenvolvermos a consciência disso. Essa que é a questão. É agir às cegas. Isso é problemático. Agora, quando adquire consciência, aí começa o trabalho interior. É o autoconhecimento, escolhas, responsabilidade, unicidade, autotranscendência. E quando é um problema não, quando é uma situação cultural, nós brasileiros vivemos aqui na Áustria, na Alemanha, na Suíça, esse tipo de situação, né? Os nossos irmãos são mais eu e os meus, e muitas vezes eu e eu, né? Então nós chegamos, estrangeiros, outra cor, outro cabelo, outra mentalidade. Viemos para cá, sorrindo, querendo beijar, abraçar e pensando, ou pelo menos tentando pensar em nós e mundicêntrico, né? Nível mundicêntrico. Então é um choque muito grande. Né? E a percepção que você tem é que o grupo está no nível do nós. E aí, como é que lida com isso? É uma pergunta difícil. Quando o problema é cultural. Lidar com isso dentro das possibilidades. Eu acho que pequenos gestos podem fazer a diferença. Pequenos gestos daquele que chega, porque é a terra do outro, vamos dizer assim, que a gente não está nesse nível aqui. Né? É a minha terra e a terra do outro. Por isso o conceito de estrangeiro. Né? É de outra terra. Agora, como lidar com isso? Nós temos, no plano das ideias, uma cognição mundicêntrica, vamos dizer assim. A minha ideia funciona em plano mundicêntrico. E pode ser que esse não é estrangeiro, dependendo da religião, dependendo de uma diferença dentro da sua formação cultural, tenha também uma visão mundicêntrica. Mas na hora de lidar com o outro, que é a sua questão, ele vai para o plano do nós. Por quê? Tem um detalhe aqui importante, Ana Paula. O plano do nós, ele dá segurança. Quem trabalha no nível do nós, ali você está seguro. Entre os meus eu estou seguro. O que não é do nós, digamos assim, pode ser uma ameaça. É um desconhecido. Aí com o tempo vê que não é. Que ele também pertence ao nós. Agora, essas barreiras culturais existem em qualquer lugar do mundo e são difíceis mesmo. Começa pela linguagem. A linguagem, por exemplo, ela
Daí é o ideal do Esperanto, por exemplo, que trabalha num nível mundicêntrico. Com certeza, integrar povos de culturas diferentes num idioma, digamos assim, neutro. Mas é difícil isso, né? Diga. Muita paciência, muito... Esse final de semana eu passei uma situação muito interessante. Visitei uma pessoa daqui e todos nós três, quando chegamos, meu marido, meu filho e eu, a gente comentou o pedido. E quando foi embora, eu também, né? Ela disse, mas por que vocês fazem isso? É tão cansativo, tá beijando, né? Olha só. Aí ela disse, Cansativo? você não gosta disso? Ela disse, por quê? Eu disse, uma forma da gente se comunicar, se abraçar, né? Se dar presente, né? Um contato, né? Quando a gente gosta. Aí ela disse, eu acho isso muito estressante. Aí eu disse, tá bom, então da próxima vez quando eu ver você, eu faço assim. Aí ela disse, é melhor, né? Ou talvez só um oi. Tudo bem. E quando foi ontem, eu encontrei com ela, aí a primeira coisa que eu fiz, oi, tudo bom? Bem distante, né? Aí ela chegou e me deu Olha só, é isso. Aí você vai aos poucos, como eu falei, pequenos gestos, um exemplo perfeito de quem vive isso muito melhor, né? Os pequenos gestos, é um exercício para os dois grupos, um exercício de paciência, de humildade, de aceitação. É assim mesmo. Exercício é para você estressante, da próxima vez eu faço esse contato, me sinta que eu estou abraçando você com o coração, né? Mas eu vou fazer assim. Mas ela quebrou ela mesmo quebrou, né? Porque você já mostrou o modelo. Esse modelo é bom. E a energia que a pessoa passa, a honestidade, a sinceridade, é isso que convence. Não são palavras, é a ação em si. Alguém, Silvânia? Talvez nessa situação que complica ou dificulta é que há talvez o pensamento de querer que o outro mude e faça do seu jeito. Ok. Né? Tá. Porque quando a gente chega, a gente tem talvez a ideia de mostrar aquilo que a gente tem de bom e espera a mudança do outro no nosso conceito. Ou o outro também esperando. Talvez isso atrapalhe um pouco essa questão pode ser. Né, de ficar de forma livre, cada um se expressar e o outro aceitar. A experiência de cada um aqui, certo? A experiência de cada um aqui certamente é muito rica. Eu tenho certeza que à medida que nós estamos falando e as pessoas dando exemplos, você deve estar pensando em várias situações que você já viveu e poderia narrar aqui através de 1000 exemplos, mas é isso, é um exercício do nós para todos nós, não é um exercício fácil não. Isso entre pessoas de uma mesma cultura já tem os seus desafios, quando você junta duas culturas, ou no mesmo país muito grande, como é o caso do Brasil, você vê, junta carioca com paulista, com mineiros, com nordestinos, são visões diferentes, são atitudes diferentes. Claro, acredito que tenha também algumas facilidades, mas também tem desafios. Essa é uma experiência muito interessante. E São Francisco de Assis é colocado aqui como um modelo, porque de fato São Francisco de Assis vivenciou esses estágios aqui, não é? São Francisco de Assis conheceu o egocentrismo, o sociocentrismo, porque ele era um homem centrado na busca do prazer e também da fama pelo poder, porque como medieval ele queria ser um cavaleiro e montar no seu cavalo e ser um guerreiro, um homem vestido de honras, vivenciou isso e com seus colegas medievais em Assis, medievais, e seus colegas, né, de Assis e de localidades próximas ali, ele vivenciava a busca do prazer, da alegria do jovem que vivia essa experiência. Mas ele teve situações na vida, e uma em particular, que o fez transformar internamente de uma maneira radical, alcançando o nível de todos nós e alcançando o nível transpessoal e espiritual, e começa todo o seu trabalho. Há um episódio importante que é relatado pelos biógrafos, e, enfim, que é o encontro dele com o leproso. Não é? Quando ele tinha como medieval comum do seu tempo aquela atitude básica do nojo e do medo. O medo de pegar a doença e o nojo. E ele então, num dado momento, na sua juventude,
quando ele se deparou com aquele leproso, foi uma situação única, ok? Daquela forma única, peculiar, ele olhou para aquele homem e foi tomado pelo nojo, pelo medo, e desejou fugir, voltar ao seu cavalo e fugir daquele local, daquela situação, mas ele não soube explicar, alguma coisa aconteceu dentro dele. E ele conta isso no primeiro item do seu testamento, que ele vai escrever anos depois. Alguma coisa dentro de mim se transformou. E eu olhei para aquele homem e vi que era um leproso, e eu desejava fugir, mas não consegui. E quando me percebi, estava lavando suas feridas. E ele diz uma coisa que é a essência da mística franciscana: e o amargo se transformou em doce. E ele completa afirmando que, quando eu vivia assim, no mundo, eu estava em pecado. Mas depois daquele encontro com o leproso, algo se transformou dentro de mim, o amargo se transformou em doce, e daí, a sair do mundo, foi só um passo. Mas vejam, não foi sair do mundo, foi sair do mundo egocêntrico, do mundo sociocêntrico, do mundo, de certo modo, mundicêntrico. Ele saiu desses mundos para ingressar num mundo transpessoal, espiritual, e na dimensão cristã, o mundo da fé, o mundo da caridade. E isso tornou o santo, São Francisco de Assis. Porque antes de ser santo, ele nunca se disse santo, isso foi depois, mas antes de alcançar isso, e somente por isso ele alcançou a santidade, digamos assim, porque ele assumiu a sua humanidade. É isso que o torna especial nesse sentido, porque ele viveu sem culpa e sem medo estágios na sua vida, porque aconteceu. Mas quando houve a transformação, essa mutação dentro dele, isso foi a expressão da sua maturidade, do seu despertar espiritual. E aí, o que antes era um sentido egocêntrico, o meu prazer, o prazer com os meus amigos, de aventuras, no campo do prazer, ou o sentido de uma guerra, de um título que só se consegue nas batalhas medievais, ele alcançou um outro sentido. O sentido da vida dele foi completamente alterado quando ele alcançou um nível transpessoal, um nível espiritual. E aí abraçou tudo e todos. E sem negar, porque transcendeu, incluindo o companheiro que abraçara o ideal de se dedicar à fé, de fazer o voto de pobreza, castidade. Num dado momento, um companheiro dele, do grupo, dos frades menores, não conseguiu manter-se naquela condição porque ele estava apaixonado e mergulhou num processo de culpa, talvez, de inquietação. E São Francisco, alcançando aquele conflito, disse-lhe assim: olha, qual é o problema de você casar, ter filhos? Por que não? Ele abriu mão desse ideal porque desejava constituir uma família. E São Francisco disse-lhe assim, talvez conhecendo ele: olha, mas uma mulher só, uma esposa. E dedicou-se à vida dele, um momento importante, cada um tem o seu papel na vida. E São Francisco, então, não tinha medo do prazer, só que ele elegeu outros tipos de prazer para dar um sentido, então, à sua vida. O amargo se transformou em doce. Isso leva a gente a pensar, de que amargo São Francisco estava falando? De que doce ele estava falando? Vamos pensar um pouco sobre isso? O amargo do desprezo, do medo, mas também o amargo do apego, o amargo de uma vida centrada naquela horizontalidade que nós comentamos. Isso acaba amargurando a pessoa, digamos assim, de modo que é preciso transformar isso no doce. E às vezes temos dificuldades, situações amargas,
e a capacidade de transformar isso, esse desafio, esse problema, num motivo de crescimento. Os chineses utilizam os ideogramas para expressarem a palavra crise, mas um desses ideogramas compõe a palavra risco e o outro ideograma compõe a palavra oportunidade. Talvez a filosofia chinesa queira nos dizer o seguinte, que nós, pela maturidade, pelo autoconhecimento, por escolhas saudáveis, pela nossa atitude de responsabilidade, pela percepção da nossa unicidade, pela autotranscendência, podemos ou merecemos transformar a crise em oportunidade de crescimento e de transformação. É isso. Transformar o amargo em doce. O amargo das dificuldades, o amargo das nossas limitações, o amargo, às vezes, de uma decisão equivocada e nos damos a chance de refazer o caminho. Isso também é autoconhecimento. Transformar tudo isso numa oportunidade de crescimento. Isso é o doce. Será que não é isso? Você poderia colocar isso também como desafio e superação? Sim, claro, mesma coisa, mesmíssima ideia, ok? Então, o sentido, ele é sempre alcançado de acordo com o nível do nosso próprio desenvolvimento. Por esta razão, voltando aqui, Leon Denis afirma com muita clareza que a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito, segundo a evolução individual. De acordo, portanto, com cada etapa do nosso processo de evolução. Ok. Alguma questão nesse sentido? Podemos conversar um pouquinho ainda. Eu tenho outras questões, mas vamos dar uma pequena pausa aqui entre nós para trocarmos alguma ideia. Fiquem à vontade. Ok. Já terminando a programação. Então, questões dentro desse esquema, questões ao longo da exposição. Por não, Carlos, não é isso? Quando você estava expondo, inclusive, muito bem essa ideia do amargo, né? Ocorreu-me que em algum lugar eu li, não sei de quem é, em que foi dito assim, antes do chamado, todos os santos titubeavam, né, pela vida. Não é? E quando houve o chamado, então essa questão figurativa, justamente, do homem mundano, se superando, né, e transcendendo. Né? É exatamente isso, Carlos. Exatamente essa ideia. O chamado sempre feito, mas como você lida com isso? E cada um tem o seu chamado. Os santos e cada um de nós tem o seu próprio chamado. E a questão do sentido passa por isso. O sentido, ele muitas vezes se impõe como um chamado, mas nem sempre a gente abraça por falta de maturidade. Quando surge uma oportunidade, e nem sempre a gente consegue perceber o alcance e a dimensão daquilo na nossa vida. É uma questão muito importante essa. Ok. Então, vamos lá. Ana Paula, Isabel. Eu vinha... Alcimar. Nossa. Acertei. Sim. Eu até falei no vídeo do Carlos aqui, que esses tópicos em que você nos coloca aí, do egocentrismo até o pneumocêntrico, entra muito bem se a gente for lá e se der a oportunidade de procurar nas leis morais, a lei de sociedade. Ok, perfeito. Né? Que é bem interessante, porque é esse processo justamente que nos fala lá, né? Né, de a gente estar em contato com as pessoas, o porquê da gente estar nesse meio inserido, o porquê de estar, o porquê de se relacionar com as pessoas, qual é a parte interessante e edificante disso tudo que nos ajuda a galgar aos poucos essa escala que você fez aí, né? Que é o processo de desenvolvimento do sujeito psicológico e também do espírito em processo de evolução. Porque, na verdade, o sujeito psicológico, no seu desenvolvimento pessoal, ele repete
o processo de desenvolvimento do espírito, porque, na verdade, estamos falando de uma pessoa só, digamos assim, que é o espírito em evolução. E quando mergulha no condicionamento físico, mergulha nesse processo psicológico. Ok? E daí, a partir disso, a partir do momento que começamos a evoluir intelectualmente, ou seja, mais, as questões morais também começam a vir mais à tona e começa a vir o compreendimento. A gente começa a compreender que é a lei do progresso. Que é a lei do progresso. Quando Kardec explica que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, não é do progresso da erudição da criatura humana, o progresso pela cultura livresca. Não, é a capacidade de discernir os caminhos, o certo do errado, digamos assim, o saudável do não saudável. A base do progresso moral é essa capacidade. Okay. E a gente compreende mais. Né? E a lei de sociedade, porque aqui a lei de sociedade expressa isso claramente, é estar com o outro. E você vê que uma das leis é a lei do progresso, que se faz em sociedade. E você observa, primeiro ele pensou, agora eu vou conversar com o Carlos, que ele é o meu amigo mais próximo. Depois vou falar com o grupo. É a mesma coisa. Agora, esse outro processo, logo em seguida, esse precisa um pouquinho mais do caminho, né? Meu amigo, usar uma linguagem junguiana aqui, é o arquétipo franciscano. Já existe aqui, tem que acessar esse arquétipo. A gente já está... Porque o Saulo já tinha o Paulo vibrando dentro dele. Só faltou o ponto, né? Pá, o clique. Isso aí, o carro do cavalo, enfim. De vez em quando a gente tem que cair do cavalo para poder enxergar alguma coisa, né, simbolicamente. Mas lembrando, né, que nem sempre que caímos do cavalo nós vamos sempre nos encontrarmos com Jesus, né, no caso. É verdade. É verdade. Bom, só um momentinho para que a gente levantar dali. Bom, não, eu estava falando da sociedade, agora na pauta. Tá? Então, a lei de sociedade, as leis morais, vamos lá, elas estão numa sequência, isso não é por acaso. Allan Kardec sempre foi educador, um homem formado na área da educação, além de ter conhecimento em muitas outras áreas. Então ele não teria organizado aquilo assim, numa sequência qualquer. Só para darmos um exemplo, qual é a primeira lei moral? A lei de adoração, não é isso? Que é o capítulo 2 da terceira parte. O capítulo 1 dá uma visão geral do que sejam as leis morais. E o capítulo 2 é a primeira lei moral, lei de adoração. Claro, porque primeiro importa considerar a relação do homem com Deus. Retomando aqui uma síntese, qual é a proposta das leis morais? Kardec define no capítulo 1 da terceira parte. As leis morais dizem respeito às relações do homem consigo, do homem com o próximo e do homem com Deus. Aliás, estamos aqui pensando em alguma coisa já, né? Olha aqui, egocentrismo, que não é egoísmo, sociocentrismo e uma relação mais profunda, mais ampla. É possível talvez pensar nesse sentido. Por isso, as leis morais, a abordagem proposta pelo codificador, começa com a lei de adoração. Dirigir-se para Deus, quedar-se diante de Deus, orar, pedir a Deus, agradecer a Deus. Mas é preciso, além da oração, o quê? Lei moral número 2, lei do trabalho. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, trabalhe, bater significa trabalhar. E o que é trabalho? Toda ocupação útil. De modo que depois da oração, ou junto com a oração, trabalhe. Lei de adoração, lei do trabalho. E se você observar a sequência, com certeza você vai encontrar elos que vão estabelecendo-se esses nexos entre uma e a lei seguinte, do ponto de vista espírita, naturalmente. Ok? Vamos lá. Ótimo. A única coisa que eu queria dizer, eu acho muito importante, como você falou, né? Quando a gente faz esse patamar, quando a gente se conhece a nós mesmos, né? Quando a gente olha para dentro da gente e percebe quanto a gente também, quanto tempo a gente precisou para poder acertar até chegar lá. Então a gente também vai compreender a humanidade que está perto da gente, não vai fazer mais crítica, né? Porque coisa, o nosso erro, né? Que a gente fica criticando o outro. Quando
Quando a gente se conhece mesmo, a gente vê, poxa, quanto tempo a gente precisou também, né? Para chegar até aqui. Então você não vai mais criticar, e sim vai entender. Compreender. Porque quem tudo compreende, tudo aceita, não é verdade? E quem está aqui, compreende aqui. Dificilmente vai entender quem está acima. Por isso, São Francisco de Assis se dizia, ou era um louco. Sim, e daí? Um louco, mas não é louco no sentido da psicose, da doença mental. Um louco porque pensar assim realmente era visto como um louco. E daí? Mas era uma pessoa plenamente integrada do ponto de vista moral e das suas funções psicológicas. Não era louco nesse sentido. Porque pensar num nível desse, realmente, para aquela época, de modo que é preciso avaliar tudo isso, né? Por isso que quando um dos papas, quando esteve em Assis, e do alto do monte, ele, no seu sermão, ele se dirigiu a todos que o ouviam e a São Francisco e disse assim: Francisco, o mundo tem saudade de ti. E tem mesmo, não é? Acho que foi o Papa... eu tenho aqui Papa João Paulo II em visita ao Monte Alverne, no ano de 1993. Sabe o que é? Francisco, o mundo tem saudade de ti. E tem mesmo, né? Vamos descer. Valcimar. Mas inicia com eu estava lendo isso na sua mente, assim, a imagem do seu pai. Você estava falando sobre a evolução do eu, todos nós aí, e do chamado, né? Sim, que é a contribuição do Carlos ali. Eu tenho um CD de músicas espíritas, não sendo antigamente já. Sim, antigo. Eu uso bastante ele. Então a passagem dele que um jovem chega para Jesus e diz: o que eu posso fazer para ser feliz? E Jesus diz: vá e vende tudo que tens e dá a quem não quer. O jovem rico, né? Ele diz assim, vou te dizer, a quem não tem amor, dá de ti mesmo, sem nada esperar de volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, e sem nada pedir, terás comigo enfim. Só que depois se resume dizendo: aquele jovem foi-se embora e deixou tudo para outra hora. Mas Jesus ainda nos diz que é tempo de ser feliz. Será que as pessoas chegam a hora do chamado e elas não atendem, ou tem mesmo a hora certa da pessoa ser chamada? Obrigado por sua contribuição, por essa lembrança, muito importante. Esse é o momento do chamado que o Carlos se referiu, os demais colegas também refletiram. É a passagem do mancebo rico, do jovem rico. E Jesus, conhecendo aquela alma, porque é o maior de todos os terapeutas, ele tocou no ponto certo. Ele tocou no ponto que, em clínica psicológica, numa abordagem psicológica, nós podemos chamar de resistência, que é a nossa área de apego. Todo mundo tem alguma área de apego. É aquela situação assim: mas sem isso, como é que eu vou ser eu mesmo sem isso? É a área do apego. E o jovem rico estava identificado com o prazer proporcionado pela riqueza, no caso dele. E Jesus, ele conhecia a lei, ele conhecia. Por que ele então se dirigiu a Jesus pedindo uma orientação para ganhar a vida eterna ou alguma coisa do gênero? Se ele conhecia a lei, que Jesus lembrou para ele: você conhece a lei. Lembra da passagem, não é assim? Você conhece a lei. Isso foi um motivo assim, de observação da parte de Jesus, que conhecia muito bem aquela alma, aliás, conhece-nos a todos, desde o primeiro momento. E mesmo assim ele insiste: sim, mas isso eu já sei. Mas o que eu devo fazer? Jesus aí tocou na segunda etapa do diálogo. Ele diz: isso foi psicologia da parte de Jesus. E ele disse: vá, vende tudo que doa, tudo que tens e tal. Mas o que ele fez? Recuou. Oi? Não, é esse ponto aí. Ele recuou. Por quê? Porque era atrasado? Não, porque estava apegado a isso. Porque ele estava num mundo, na dimensão ego e sociocêntrica, possivelmente aqui. Ou naquele esquema que nós mostramos, ele era daquele quadrante do sucesso, mas possivelmente com algum grau de desespero. Lembram disso? Possivelmente. Por isso foi procurar Jesus.
E Jesus, conhecendo aquela alma, tocou no ponto correto, como fazia com cada um que teve a oportunidade de interagir com Jesus. Com cada um, com Zaqueu, com o jovem rico, com Maria de Magdala, com cada um Jesus, com toda habilidade, tocava no ponto certo, porque tinha uma função intuitiva altamente diferenciada, como diz uma psicoterapeuta alemã, a doutora Hannah Wolff. Ela faz essa análise, que Jesus possuía, vamos repetir, uma função intuitiva altamente diferenciada. Então, o que um profissional no campo da psicologia, da saúde mental, leva às vezes sessões e mais sessões para chegar perto, Jesus olhava e já sabia. Claro que sim, nenhum espanto em relação a isso. E com essa capacidade altamente diferenciada, Jesus entrava na alma do outro sem invadir, com total respeito, mas ao mesmo tempo colocava em evidência alguma questão importante, sem julgar, sem criticar, mas sempre orientando. E fez isso o tempo todo. E aí retirou algumas pessoas que se permitiram sair, é claro, né? Porque a cura promovida por Jesus existia, mas quantos foram os curados que não chegaram a se curar? Há uma diferença. Curar é uma coisa, ser curado é outra. Muitos foram curados, mas como não se cuidaram, não permaneceram curados. De modo que voltaram para os níveis do egocentrismo, do sociocentrismo. Então muitas vezes voltava ao sintoma, ao vazio, à aflição, mas quem conseguiu transcender permaneceu saudável, ainda com alguma doença, se fosse o caso, ok? Muito bem lembrado. E aí, vamos lá? Temos ainda 15 minutinhos. Vânia? Eu só queria voltar um pouquinho sobre as leis morais, nesse contexto do que uma tem uma relação com a outra, né? Eu fiz há pouco tempo um estudo e me levou a aprofundar essa questão relacionada à lei do trabalho que impulsiona a lei do progresso. Sim, é na sequência, não é? Exatamente. Né? Adoração, trabalho e progresso. Você vê aqui. Então, eu fiquei, assim, encantada, né? Com esse aprofundamento nessa questão, porque se queremos progredir, queremos melhorar, temos que partir do princípio que vai sair do nosso trabalho, dos nossos esforços. Né? E essa sequência que você apresenta é exatamente isso, né? A gente vai vendo a necessidade de buscar ter esse parâmetro, né? Nessa caminhada. Mas, vamos lá. Dentro do contexto da vivência da casa espírita, né? Mais especificamente na tarefa do atendimento fraterno, somos confrontados, né, com algumas situações que têm justamente esse quadro. Porque lidamos com o humano. Exatamente, né? Humano lidar com o humano. Porque esse aspecto psicológico dentro da tarefa, eu acredito imprescindível. Sim, né? sim. E como que a gente pode, assim, estar minimamente orientado, né, preparado, tentar se disponibilizar para realizar uma tarefa dessa? Do atendimento fraterno. Assim, mais específico. Olha, eu diria, Vânia, que a ideia que nós apresentamos ao longo desse estudo aqui responde à sua questão. Porque, veja bem, o atendente, a pessoa que trabalha na área do atendimento fraterno, precisa ter um bom grau de autoconhecimento. Não tem que ser iluminado, porque senão, você já viu, não vai ter trabalhador nenhum, em área nenhuma, né? Iluminação é outro processo, né? O autoconhecimento, de fato, é importante, porque quem se conhece, como Silvana falou, não foi? Comentou, não julga o outro, porque ele entende, ele compreende. E quando nós temos um bom grau de autoconhecimento, nós compreendemos e orientamos, mas dispensamos o julgamento. Então, um bom grau de autoconhecimento. Uma pessoa que também está em contato com os desafios da vida e sabe fazer boas escolhas. Já vou caminhar para uma situação mais específica, mas quem sabe fazer escolhas também é uma pessoa madura e pode servir de
maneira mais produtiva na casa espírita? A responsabilidade, essa ideia da unicidade, eu acho que ajuda, porque você sabe que aquela pessoa que você está atendendo ali, daquele modo como você está atendendo, só você pode fazer. Então, naquele momento, aquele trabalho tem muito valor. E a ideia da autotranscendência, o próprio atendimento já reflete essa autotranscendência, porque você está, muitas vezes, calando a sua dor para ouvir a dor alheia. Isso é um movimento autotranscendente. Você não está indiferente à sua dor, você não está distante da percepção disso, mas naquele momento, porque você já está amadurecendo um pouco mais, tem condições de deixar a sua dor em segundo plano para ouvir o outro. Um parênteses, o Dr. Milton Erickson, por exemplo, o Dr. Jeffrey Zeig, ele contou, e eu escutei isso inúmeras vezes, como ele, numa fase já cadeirante, dentro do quadro dele, tinha muitas dores, ele sofria de muitas dores. Muitos filmes, videotapes que foram filmados e que nós utilizamos para o nosso estudo, para a nossa formação, o Dr. Jeffrey Zeig diz assim: vocês estão vendo aquele atendendo essa pessoa? Nesse momento ele estava sentindo muitas dores. Por isso, o Dr. Jeffrey Zeig, se referindo ao Dr. Erickson, diz assim: ele, para mim, para o Dr. Jeffrey Zeig, representa o arquétipo do curador ferido. É aquele indivíduo ferido que cura com palavras, que cura com a relação humana, e não com nada além disso que não é necessário. Basta o encontro humano e essa honestidade na relação. Então, no atendimento fraterno, somos aqueles que temos as nossas feridas, as nossas dores, e estamos cuidando delas, estamos atentos a elas e resolvemos ajudar o outro. Bom, falando genericamente, é claro, né? O tema é mais específico, mas eu acredito que já temos elementos para pensar sobre isso, né? Okay? Nesse universo atendimento fraterno, há a composição do atendente e do atendido. Sim, sim. Né? Uhum. E pelo lado do atendido, né? Ah, ok, aí muda a só uma perspectiva. pincelada, né? Só uma pincelada. Mas qual seria a A questão? pessoa que chega à casa espírita, a pessoa que, né, busca o atendimento. E aí a questão que você coloca. Aí eu coloco no seguinte contexto. Seguindo esses parâmetros, a pessoa que busca um atendimento fraterno, né? Porque é um trabalho de duas... de uma relação humana, é uma relação que ajuda. Né? Então, aquele que busca um atendimento fraterno, porque muitas vezes as pessoas se colocam resistentes até. Resistentes? Sim, sim. Né? Ou diz, não preciso do atendimento fraterno. Então, e são pessoas que talvez estejam no meio do nosso convívio, né? E são oferecidos algumas vezes essa opção para que ela busque esse alívio. Então, quando ela não aceita. Quando ela tem essas resistências. Quando tem as resistências é porque talvez esteja assim, num momento mais difícil para ela, ou talvez não tenha entendido o valor que tem esse trabalho. Eu acho que isso pode ser assim, abordado com a pessoa de uma forma gentil, delicada, mostrando: olha, nós temos aqui na casa um serviço de atendimento pelo diálogo, onde você pode falar um pouco da sua história, um pouco dos seus desafios, caso você queira, caso você se sinta à vontade. Entenda que nós temos nessa casa um espaço para isso e pessoas devidamente preparadas para isso, não para resolver o seu problema, não para dar uma receita disso, não é para um atendimento profissional, porque não é, mesmo que na casa tenha 300 psicólogos, o atendimento fraterno não é e não pode ser um trabalho técnico. Isso tem lugar para isso. Casa espírita é o lugar do encontro, é o lugar do atendimento fraterno, é o lugar do atendimento simples, em que se recebe o outro de coração aberto e a orientação que se faz necessária. Normalmente o atendimento fraterno não pode ser um conjunto de orientações técnicas, porque não pode ser: olha, você faça isso, técnicas que eu digo do ponto de vista espírita, vamos lá, você precisa
fazer isso e fazer aquilo, que aí você vai melhorar. Não se promete cura a ninguém. Que autoridade que nós temos para garantir a cura? Ninguém tem, nenhum profissional faz isso. Não pode. Ninguém garante a cura para ninguém, porque ninguém, a não ser os mentores, Jesus e sobretudo Deus, tem autoridade. Ninguém tem autoridade para alcançar o mundo íntimo. Eu não diria nem autoridade, competência para alcançar a realidade emocional do outro. Não podemos. Então, se você fizer participar de tantas sessões e permanecer na sua casa em sintonia no horário da reunião mediúnica e tomar o passe, você vai resolver isso tranquilamente. Quem somos nós para dizer isso? A terapêutica espírita é muito simples e por isso pode funcionar. E como lembra Allan Kardec lá no finalzinho da Gênese, o Espiritismo até cura os males físicos, mas cura sobretudo os males morais. E por isso que ele existe, o Espiritismo, para cuidar do ser moral.